E aí, gente, como vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo muito bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês me perturbam para falar. Quanto cobrar por um public post? Esse vídeo vai entrar em muitos detalhes, então já pega o caderninho aí, já senta e presta bastante atenção nessas informações, porque é muita coisa mesmo que eu tenho pra falar. Eu sei que é muito difícil definir os valores que a gente cobra por divulgação quando a gente está começando a trabalhar com criação de conteúdo. Todo mundo passa por essa situação de ficar na dúvida e meio que a gente vai aprendendo a lidar com isso no decorrer do nosso trabalho, à medida que a gente vai evoluindo. Mas nesse vídeo eu quero pelo menos trazer uma noção pra vocês de quanto vocês devem cobrar por divulgação, por publi no perfil de vocês. Você sabe o que é um public post? O public post é o post pago, o post patrocinado. É quando uma marca investe em um criador de conteúdo, ou em um site, em um blog, e paga para ser promovida através de um conteúdo nesse site, nesse Instagram, ou YouTube, que seja, qualquer rede social ou blog ou site pode ter um public post. Para o criador de conteúdo, o public post é como se fosse um produto, um serviço que ele oferece. Por isso que é importante definir valores, cobrar direitinho, porque é um trabalho, dá trabalho e gera retorno para as empresas. Eu costumo falar bastante aqui para vocês cobrarem e não só fazer parcerias e permutas, né? A parceria é uma troca de divulgação por produto ou serviço, a permuta é a mesma coisa, porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver. E da mesma forma que as empresas investem em espaço para anúncio na rádio, na TV, no jornal, na revista, as empresas também têm como investir nos influenciadores que atualmente trazem um resultado muito bom se comparado a esses outros tipos de mídias. Mas, gente, a verdade é que não existe uma tabela de valores ou algo que regulamente quanto que o influenciador deve cobrar por um publi. Não tem. A gente meio que vai aprendendo na medida que a gente vai trabalhando com isso. Acaba que, com o tempo, cada influenciador define os seus valores com base no que acredita, no que vale seu trabalho, no que ele investe, no tempo que ele gasta, no público que ele atinge. Mas existem alguns cálculos que são feitos, sim. Eu vou ensinar para vocês, vou explicar como que funciona e a partir disso vocês observem, analisem e pensem se vocês acham que é viável ou não, porque no fim das contas você pode cobrar o valor que você quiser. O que acontece que pode prejudicar vários influenciadores é que algumas pessoas, por não ter noção de quanto cobrar, cobram valores extremamente baixos, o que prejudica toda a classe. Por quê? Acaba que o influenciador que cobra muito barato desvaloriza outro influenciador que está cobrando um preço mais justo. Já vi em comentários aqui no meu canal várias pessoas comentando: por exemplo, Enzo, eu tenho um Insta de 100 mil seguidores e cobro R$70. Eu tenho um Insta de 60 mil seguidores e cobro R$50. Então, assim, eu vejo que as pessoas não têm muita noção. Esses valores são muito baixos para esse tipo de trabalho. Não é um valor justo. Nos Estados Unidos, foi publicado ali no final de 2016 para 2017 uma pesquisa chamada The State of Influencer Marketing 2017. Alô, Cambly, me patrocina, porque esse inglês não tá bom não. Essa pesquisa foi publicada pela empresa que chama Linkia. Eu não sei pronunciar certinho, mas esse é o nome da empresa. Eu posso deixar os links e as referências aqui na descrição, tá bom? E essa pesquisa alega que 86% do mercado norte-americano de marketing utilizou influenciadores online para divulgar marcas e produtos. E 94% destes consideraram que essa iniciativa foi efetiva. Então, comprovou-se que os influenciadores trouxeram bons resultados. Esse estudo estima que cada seguidor que um influenciador tem vale 0,01 centavo de dólar. Então, daí surgiram vários cálculos com base nessa informação dessa pesquisa de que cada seguidor vale 0,01 centavo de dólar. Baseado nessa pesquisa, surgiram alguns sites que calculam quanto custa um post de um influenciador digital. Então eu vou colocar aqui embaixo também os links e vou demonstrar para vocês como é que funciona. Esses sites se baseiam
em número de seguidores e algumas métricazinhas de engajamento para definir esse valor. O problema é que esse valor é mostrado em dólar e em euro. Pessoal, o primeiro site é esse, inkif.com. Vou deixar os links na descrição, vou deixar aí na tela para vocês conseguirem encontrar. E aqui, ó, nesse espaço em branco, você vai colocar o seu nome de usuário. Aí vai informar aqui o preço em euro e em dólar. Aqui sugeriu R$ 114,94 por um post no meu Instagram. Vou colocar aqui o Andy Explica para ver. É assim que ele faz. Você coloca só seu arroba e ele já faz o cálculo. No Andy Explica, que tem 11 mil e poucos seguidores, sugeriu $64. Tem o preço em euro e o preço em dólar aqui embaixo. Este aqui é o segundo site, Influencer Marketing Hub. E ele também tem essa calculadora aqui, ó. Vou colocar o Andy Explica, que é interessante saber que ele tem um número menor de seguidores do que o que eu tenho no meu perfil principal. O Andy Explica é o Instagram onde eu coloco dicas para influenciadores e micro-influenciadores digitais. Essa calculadora aqui, o Influencer Marketing Hub, ele coloca assim uma estimativa. Você deve cobrar entre X e X. Então, aqui ele já sugeriu para eu cobrar entre 72 e $121, enquanto o outro sugeriu $64. Então, tem esse aqui para você analisar também. Aqui já o Cala Boca Andy, que tem 20.300 e poucos seguidores, ele sugeriu entre 126 e $210 por publicação. Aí tem muita gente pensando que vai fazer o seguinte, vai pegar o valor em dólar lá, que apareceu no site, vai converter para real e vai ter o valor de um post, de um public post. Não faz muito sentido você pegar um valor que eles dão de resultado lá em dólar e converter para real, sendo que a nossa realidade é completamente diferente. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Um desses sites estimou que eu deveria cobrar entre $120 a 200 e poucos dólares. Aí eu vou fazer o cálculo então desse valor de 120, que foi o mais baixo que foi me sugerido de preço, vezes a cotação do dólar hoje, e vai dar um valor de R$651 por um post. Eu tenho 20 mil e poucos seguidores e falando pra vocês, na real, eu não conheço empresa que paga este valor por um post. Eu não conheço, talvez exista, mas eu estou falando da realidade de micro-influenciadores. Então a gente tem que ter noção que perfis menores têm valores mais acessíveis para as empresas. Perfis grandes cobram mais caro, obviamente. Então, eu pelo conhecimento que eu tenho, por tudo que eu sei hoje, eu acho muito difícil uma empresa pagar R$651 por um post. Então, eu não me baseio nessa conversão do dólar. Para mim, faz muito mais sentido você fazer o cálculo colocando a moeda como real, 0,01 real vezes o seu número de seguidores, dá o resultado em dinheiro. Então, vamos lá, 0,01 vezes 20.300 seguidores dá R$203. Aí tem muita gente que questiona, e com razão, que calcular pelo número de seguidores não é o correto, porque isso não é o mais importante, né? Não é número de seguidores que é a coisa mais importante no Instagram, é o engajamento. Mas, como eu falei com vocês, eu fiz esse cálculo e esse preço base, 200 e poucos reais, é um preço que eu considero justo para um post no meu feed. Considero que é justo pelo engajamento, pelo alcance, pelo trabalho que eu tenho, pelo esforço que eu dedico, pelo equipamento que eu invisto. Eu considero que é um valor justo. Então, o que eu fiz? Eu usei este valor de R$200, mais ou menos, como base para definir os meus preços. Então, o que você tem que pensar? Cada influenciador faz o publi que quer. Tem influenciador que faz publi de stories, faz feed, tem gente que faz vídeo, faz reels.
Tem gente que vai em loja fazer provador, tem gente que faz presença em evento. Então, assim, tem muitos tipos de publicidade que você pode fazer. O que eu fiz? Eu peguei esse valor X de R$200 como o valor mais barato que eu cobraria para uma publicidade no feed. E aí eu observei questões, por exemplo, para eu gravar um vídeo vai ser mais demorado, mais tempo, me dá mais trabalho, dá mais resultado de engajamento, então eu vou cobrar mais caro do que seria R$200, tipo assim, R$350 um post no feed. Aí o story, que é algo mais fácil, mais rápido de fazer, eu consigo fazer um valor um pouco menor, por exemplo, R$150, uma sequência de 4 stories. Eu tô dando exemplos aqui pra vocês entenderem como que eu fiz, mais ou menos. Mas é só isso, Andy? Não, tem pessoas que acham outras formas de calcular que também são interessantes, então fica a critério de cada um. Eu vou colocar aqui na tela o blog de uma criadora de conteúdo que fez a demonstração desse cálculo, que é calcular o alcance vezes o custo por 1000 que ela definiu lá. Então, como que funciona esse cálculo? Você define da sua cabeça também um valor X para cada 1000 pessoas que você alcança. Exemplo, R$5 para 1000 pessoas. Então, se o meu post atinge 1000 pessoas, R$5. E aí você vai calcular R$5 a cada 1000 pessoas que você atingiu. Então vamos supor que você atinge 5.000 pessoas. Vai ser R$5 para cada 1000 pessoas, que dá R$25. Eu acho, gente, que no fim esse valor de custo por 1000 fica tão aleatório quanto o outro, que é vezes 0,01. Mas o resultado do cálculo do 0,01 faz mais sentido pra mim pelo que eu acho justo de preço, entende? Então tem pessoas que falam, mas não tem embasamento nenhum este cálculo. Tem o embasamento dessa pesquisa que eu falei com vocês e tem o que cada um acha certo ou não, porque como eu já falei, não temos uma tabela, algo certo para seguir. E aí tem várias outras coisas que você pode querer levar em consideração. E tudo é muito variável. Se você mora em uma capital como São Paulo, você vai poder cobrar valores mais altos, porque o custo de vida é mais alto, as empresas têm mais verba. Se você mora em uma cidade pequena, você vai ter que adaptar esses valores para a realidade da sua cidade, se você atinge as empresas dali. Então tem muitas questões. Um exemplo assim interessante de vocês pensarem. Uma pessoa que atinge um público de luxo, ela pode querer cobrar mais caro do que uma pessoa que atinge um público popular. Por quê? O nicho de luxo ele é menor, ele é mais difícil de atingir e tem mais dinheiro para gastar. Então as empresas talvez queiram investir mais dinheiro nesse nicho. Já uma pessoa que atinge um nicho mais popular, de pessoas que têm menos dinheiro para gastar, e um público que é maior, né, tem mais pessoas com pouco dinheiro do que pessoas com muito dinheiro, as empresas podem querer pagar mais barato para essa pessoa porque o público dela é mais fácil de atingir, entre aspas. Então, gente, se vocês esperavam uma lista ou uma tabela pronta de valores, eu sinto muito, mas assim, não tem, é muito difícil definir. Eu falei com vocês, assim, o Brasil é um país continental e a realidade de cada cidade, cada estado também interfere. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês de uma oferta que eu vi de uma empresa que tá querendo contratar influenciadores e ofereceu um budget, que é tipo um orçamento X, pedindo em troca uma quantidade X de trabalho. Exemplo, a empresa chega até você e fala: fulana, eu tenho R$500, eu quero que você faça um post no feed, 5 stories e um Reels. Isso quer dizer que a empresa já chegou até você com um budget, com um orçamento. Aí você analisa se quer ou não. Mas saber essa oferta ajuda a gente a ter noção de quais valores estão sendo praticados no mercado. Essa empresa estava oferecendo R$750 por um post mais uma sequência de no mínimo 4 stories. Para influenciadores que têm mais ou menos o número de seguidores que eu tenho, que é tipo entre 15 mil e 25 mil seguidores. Outro detalhe que você pode querer levar em consideração quando você vai definir os seus valores, o uso da sua imagem. Tem influenciadores que cobram pelo uso da imagem, por exemplo. Eu vou postar a foto deste provador que eu fiz no meu perfil. Aí o valor é X. Mas se a empresa quiser usar as minhas fotos na rede social dela, ela vai ter que pagar um valor a mais. Eu vou confessar pra vocês que eu não faço isso. Eu acho que essa questão do uso da imagem
é uma coisa que a gente começa a cobrar e regularizar mais quando a gente tá num nível mais alto de alcance de público, de seguidores, de tamanho de influenciador, né? Quando você é um influenciador maior, tem mais preocupação em relação a essas questões. Se você achar justo cobrar pelo uso da sua imagem, se você achar não é justo, se você quiser cobrar, cobre, porque é realmente interessante, faz sentido. Se a empresa vai ficar usando a sua imagem por 3 meses, você pode cobrar um valor X por esses 3 meses, além do que você vai cobrar para divulgação do seu perfil. Lembrando que tudo isso tem que estar em contrato, viu, gente? Por último, eu só queria ressaltar isso mesmo. Nós estamos conversando aqui sobre uma realidade de pessoas que estão começando, que têm um perfil pequeno, que não são influenciadores grandes. A realidade de influenciadores grandes é outra. As empresas já chegam muitas vezes com budget, muitas dessas pessoas já têm uma assessoria que é responsável pela negociação. E esses assessores, geralmente, eles têm já o contato de muitas marcas, já tem uma proximidade. É normal que quem tá começando agora, quem tá, assim, iniciando a sua carreira, cobre mais barato mesmo. O importante é que você cobre algo. Comece aí, nem que seja com 50 reais, mas cobra alguma coisa para você aprender a valorizar o seu trabalho. E não só trocar por produtos o tempo todo, porque senão, assim, você não vai conseguir se sustentar trabalhando com influenciadora, se esse é o seu objetivo. Muita coisa a gente vai testando também. Se você nota que as empresas estão aceitando muito facilmente as suas propostas, você aumenta um pouquinho o valor, vai observando as reações do mercado aos valores que você está cobrando. Tudo é questão de teste. A profissão de influenciador é uma profissão muito nova, a gente está todo mundo aprendendo a lidar com ela, tanto os criadores quanto as empresas também. Então, assim, vai muita coisa aí no teste nessa situação. Eu espero, gente, de coração que tenha ficado claro. É um vídeo que tem muita informação e eu fiquei com receio de ficar confuso, por isso que eu enrolei um pouco pra gravar. Mas espero que tenha dado um norte pra vocês. E se você discorda dessas informações que eu compartilhei aqui, tudo bem, é o meu conhecimento, o que eu acho sobre o assunto, o que eu penso e a realidade dos criadores com os quais eu me comunico. E é isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de curtir o vídeo, porque assim vocês me ajudam muito a engajar, a alcançar mais pessoas. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!